E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai ver aí as últimas notícias do São Paulo e a repercussão da grande atuação de James Rodrigues pela seleção colombiana e o futuro dele no São Paulo e o que a atuação dele causou dentro do elenco do Tricolor. Então, antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal se você for fã ou se você não for fã de James Rodrigues. Dá essa força pra mim e me ajuda a bater a meta de 5 mil inscritos. E deixa o seu comentário aí sobre a atuação de James Rodrigues e sobre o futuro dele no São Paulo. Créditos e direitos autorais vou estar deixando na descrição. Já sabe, né? No final do vídeo eu volto trazendo a minha opinião, os meus comentários. E a gente vai falar muito de James, de São Paulo e de Colômbia. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. O problema é ele ou é o São Paulo? Porque ele, definitivamente. Calma. É inacreditável que ele jogou. Muito. Né? É o melhor que ele vem jogando, é o melhor jogador da Copa América. Isso me fez repensar o meu conceito. Falei, pô, o cara desse não joga, não consegue jogar. Mas se ele consegue jogar assim, dá carrinho, marca, divide, briga, se joga no chão, dá passe pra gol, faz gol, golaço. Opa, eu não vou falta ser, ali, ó. eu não vou teimar com as imagens, nem se você teimar com a história. O cara tá em condições de jogar. Se ele tem condições de jogar, a gente tem que colocar ele no São Paulo e entender o que acontece no São Paulo. É um comportamento do James, é uma coisa de carinho, os jogadores às vezes precisam, né? De, um afago. É uma questão do grupo de São Paulo, que tem jogadores que são meio intocáveis, Luciano, Caleri, Lucas. Como é que tira um deles para pôr no banco para colocar o James? São boas discussões que a gente pode ter aqui. Falaremos sobre o James, sim. Por exemplo, o Júlio Garcia falavam que um meia como o James não tinha mais espaço no futebol moderno. Agora inventaram essa falácia de que ele não quer jogar no São Paulo. Prefiro acreditar no Muricy. No fim, esses técnicos do São Paulo serão esquecidos, enquanto o James será o maior ídolo de seu país. Incrível. Então, Faz sentido a fala do nosso Nenhum. telespectador. Eu acho que não faz, porque parece um médico monstro. Ué, então, Quem será esqueceu o Dorival que conquistou a Copa Então, mas- do Brasil inédita ou o James Rodrigues? então, mas velho, vamos lá. O que fica É óbvio que essa- a Copa do Brasil. é essa imagem aí do cara. Não tô discutindo isso, cara. O que fica é essa imagem. Se o cara joga desse jeito na seleção, por que o São Paulo é incapaz de fazê-lo jogar? Vamos lá. Essa, Vamos lá. essa que é a questão. É bom botar que precisa ser pingos discutida. nos is, né? O São Paulo teve com o James Rodrigues 3 treinadores, inclusive o Dorival que enfrentou ontem, né? O Carpini e agora o Zubeldia. O James Rodrigues foi contratado pelo São Paulo muito por conta da interferência do capitão do São Paulo, o Rafinho, que jogou com ele no Bayern de Lá Munique, atrás. líder do grupo. Não, então, lá atrás, vamos contar a história. Sim. Né? Então, a contratação do James teve a anuência do líder do grupo, a anuência não, a participação do líder do grupo do São Paulo. O técnico do São Paulo, Dorival, tentou, num primeiro momento pós-Copa do Brasil, até ele entrar em forma porque ele não jogava há meses, simular o sistema da seleção colombiana para jogar em função do James, sem o centroavante. A partir de várias atitudes do James, a coisa se tornou inviável. O Carpini fez uma segunda tentativa, segunda e terceira, né? Ele faz a pré-temporada com o James. O James faz uma pré-temporada, pelo que eu apurei, abaixo de todos os outros. O Carpini adia um pouco a entrada dele no time, até ele estar em condição física que hoje ele mostra estar perfeitamente. E aí tem aquele imbróglio, não jogo mais pelo São Paulo, e a reviravolta. Volta a jogar pelo São Paulo, aquela entrevista do Muricy, ele joga lá em Brasília, joga bem contra o Palmeiras e depois joga mal contra o Ituano. E aí contra o Novo Horizontino, já na parte final da passagem do Carpini, o time é eliminado, ele ainda joga o primeiro jogo do Brasileiro e tal. Vem o Zubeldia, começa de novo, tal, não sei o quê, coloca o James para treinar e tal. O Zubeldia coloca ele para jogar contra o Palmeiras, que é o adversário mais difícil do São Paulo no campeonato ao lado do Flamengo. E ele anda em campo. Não é que ele nunca deu um carrinho no São Paulo. Então pode ser simbolizado por isso. Ele nunca deu um carrinho em nenhuma partida pelo São Paulo. Então isso já é uma circunstância. Depois de, sob o comando do Dorival, ele simular lesão e não ir para Santos, e depois aparecer na seleção colombiana pleno, depois de ele não querer ir para Belo Horizonte
com todo o elenco, sob o comando do Carpini, e depois ele andar em campo com o Zubeldia, ele perdeu o respaldo não da comissão técnica da direção, do grupo de jogadores. E ontem o que aconteceu foi o WhatsApp do grupo de jogadores, os caras querem pegar ele. E se ele voltar para o São Paulo, se ele ainda jogar para o São Paulo, ele vai passar pelo corredor polonês. Porque ele está de sacanagem com os companheiros. Pegar na porrada, é isso? Pegar na porrada. Eu como na porrada? No linguajar do futebol. Porque ele está de sacanagem com os outros. E jogador não aceita sacanagem. O problema não é da direção do São Paulo ou da comissão do São Paulo, dos técnicos diferentes do São Paulo. O problema é agora com os outros. Porque os outros agora, ainda mais jogando contra o Brasil, sabem que ele pode ir, se ele quiser. E ele não está querendo, ele está de sacanagem. Isso o torcedor precisa entender. Ele está de sacanagem no clube. E aí não é comigo, estou analisando, com o Zubeldia, com o Casares que está do lado. É com o Rafinha, que o trouxe, é com o Caleri, é com o Lucas, com o Luciano. Agora ele tem um problema. Agora ele tem um problema com o elenco. A partir de todas as atitudes que ele teve durante a passagem dele em um momento. Talvez por ele não ter dado nunca um carrinho no campo. Nunca ter se colocado coletivamente como se coloca. Ele é a primadona, mas ele se mata pelo time na seleção colombiana. Então ele já não quis bater pênalti. Esqueci disso, né? No jogo final do Paulista. Ele não quis bater pênalti. E deixou lá o Diego Costa, zagueiro, bater para fora. Então isso vai pegando no Diego Costa, no Rafinha, no Caleri, os caras vão bater nele. Sem voltar. Você fala bater nele? Bater nele. O que acontece, Tironi? É assim, sem treinador, sem comissão. Você já viu o grupo de jogador de futebol? Quando tu tem um problema com alguém, põe o cara lá na sala e aí, meu filho? E às vezes sai porrada mesmo. E esse é o estágio atual. Depois do que aconteceu ontem, evidentemente. Porque ele é o melhor jogador da Copa América. Basta ele querer. Ele nunca teve uma lesão séria. Ele joga pra dedéu. Mas ele tem que querer. Se ele não quiser, não adianta. Ele está na fase que o Messi teve no Paris Saint-Germain. O Messi sacaneou o Paris Saint-Germain. A torcida do Paris Saint-Germain queria bater nele. O Messi. Não é. A torcida do Paris Saint-Germain queria bater no Messi. Porque o Messi largou o clube para se dedicar a um projeto de seleção. É a mesma circunstância. Então não adianta ficar com o cara no imaginário se ele não quiser. Ele não quis até agora. E agora, talvez, os caras não queiram ele. Nessa volta, né? Agora sim, temos uma questão de grupo. Então, e acho que é um problema pro São Paulo resolver, né, cara? Porque Claro. se ele não tiver uma proposta, é um desperdício deixar um jogador óbvio. desse de fora. Foi um desperdício até agora. Então, aí acho que o São Paulo tem que entrar na parada. Resta saber se estão preparados para fazer isso, né? Para administrar essa questão. Porque na medida que ele não quis viajar e volta e é perdoado... Não quis e viajar, sei o quê, não quis bater pênalti. e sim, não quis depois, não sei o que lá. diante desse quadro, né, é um desperdício um jogador desse tamanho aí ficar comendo e dormindo. Claro, evidente. Mas assim, vou dar um Por isso que eu trouxe o paralelo do Messi. Chegou lá a hora para PSG, vaza, vai para o Inter Miami, aí você vira. Para dar o meu pitaco aqui, para mim, ontem ficou claro que não é uma questão tática, não é uma questão de fazer o time jogar em volta dele, porque jogar para ele, porque correr para ele. Não é isso. Porque o Rames estava, aos 80 do segundo tempo, desarmando na bandeirinha de escanteio defensiva. Cara, acho que ele nunca viu a bandeirinha de escanteio do campo de defesa do São Paulo, por exemplo, do Morumbi. Nunca deve ter olhado. Então, mas a pergunta tá tudo nas costas do Rames, eu entendo isso. Agora Não, tava. já estava. Não, né? Por tudo que o Rames estava acabou, nas costas dele e nas o Rames nossas, acabou falando fechando o por Carpini, quê. né? Então, Você trouxe. O Rames isso. acabou derrubando o Carpini indiretamente. Só para completar. Então, sim, para mim, primeiro, já fica claro que não é uma questão tática. É uma questão do quanto ele se dedica a um projeto ou a outro. Para mim, isso está claríssimo. E o segundo ponto até aliviando um pouco a barra do Rames, talvez se ele jogar nessa intensidade aí que ele jogou na seleção da Colômbia, no São Paulo, quarta e domingo, ele não aguenta 2 jogos. Aí vai machucar, aí não vai jogar mesmo. Então ele faz isso que o Arnaldo está falando. Eu vou me poupar aqui no clube, treino aqui, treino ali, vou na academia, não sei o quê. E na Colômbia eu arrebento. 6 jogos na Colômbia eu vou me matar aqui. Depois eu fico 1 ano sem jogar. Também pode ser isso, certo? Mais ou menos como o Messi estava fazendo. Mais ou menos como ele está fazendo. Pode ser também. Muito bem, a galera segue mandando mensagem aqui, ó. Danilo Pérez, acabei de quebrar a TV da sala do quarto depois da fala do Massini. Onde assistia porque ontem quebrei a da sala.
E o Rafão fala, Arnaldo Certeio, parece que tá fazendo corpo mole mesmo, mas que tem lenha para queimar, basta querer. Nossa senhora. Pelo amor de Deus. Tecnicamente, o Brasil... E essa, nós Brasil mudamos... tem um jogador com Eu mudei de opinião, cara. Porque eu não achava. que ele conseguisse jogar. Pelo que eu via no São Paulo. E aí, ó, o Michel Zaninella, a culpa não é do Rames, não é do São Paulo, da Copa América, nem é nossa, da imprensa. Tá. A grande responsável pelo fracasso de Rames no São Paulo é a imprensa. É nós, é você, Massini. Sou eu? Tá? A Como é o torcida nome dele? abraçou, é o Michel Zaninella. A torcida abraçou o jogador desde o início, foi no aeroporto, deu apoio até no pênalti perdido. Mas a imprensa, ávida para desestabilizar o ambiente do clube, sempre buscou destruir o jogador. Ou seja, Michel, estamos aqui nós como os culpados. é a mesma coisa que o Rames arrebenta na Colômbia e no São Paulo não joga É a nada. mesma coisa que culpá-lo pela minha calvície. É isso, entendeu? é A isso, culpa Michel, é é sua, você. Michel. Tá? O que você almoçou ontem? Eu massa engorda. Você come aí, eu engordo aqui. Não dá, filho. Tricolor vermelho. Rames nunca jogou nada em clube nenhum. Tem jogador, não é verdade, já jogou muito bem no Porto, teve momentos no Real Madrid, não jogava bem em clube algum há muito tempo, é verdade. Mas tem jogador que tem a identificação com seleção, a gente citou vários exemplos, o Raj na Romênia, etc. Mas o que está em curso agora, está mais claro, depois de tudo isso, é um projeto pessoal dele de resgate do futebol. Não, mas sabe o que eu acho mais grave aí? É como os clubes, não é só o São Paulo, não. Os clubes de futebol são reféns, né, cara? Porque não há o que fazer. Ele tem contrato, chega lá pro empresário e fala, olha a diferença de intensidade. O que ele entrega pra gente, o que entrega pra seleção da Colômbia. E o clube é obrigado a continuar pagando o cara até o final. E o GRVS fala, jogo da Copa América vai ser uma TV São Paulo. É F. Então, GRVS, a gente acabou de falar de um cara que você mesmo falou aqui atrás. Eu sei que você é rubro-negro, e você falou que a culpa do Vinícius Júnior não jogar nada e ser suspenso é do Dorival. A culpa do rendimento pavoroso do Brasil na Copa América é do Vini Júnior ou do Dorival? Vocês deveriam criticar mais o Dorival. Já deixa a sua opinião aí sobre a atuação de Rames Rodrigues e a sua opinião sobre o Rames Rodrigues no São Paulo. E eu quero fazer aqui algumas comparações, algumas análises para a gente debater. Qual as grandes diferenças da Colômbia e do São Paulo, do Rames Rodrigues na Colômbia e do Rames Rodrigues no São Paulo? A primeira dela é a tática, ao contrário do que o Arnaldo falou, e existe sim uma grande diferença tática. O São Paulo de Dorival, o São Paulo de Carpini e agora o São Paulo de Zubeldia, até o último jogo, atuava com 3 meias. Luciano, o Lucas ou o Rato e o Nestor. No último jogo atuou com o Ferreirinha como ponta. A seleção da Colômbia atua num 4-3-3, com 2 pontas, só o Rames de 10 e o centroavante. Né? O Arias de um lado, o outro carinha corre pra caramba, lá faz um escarcéu do outro lado e o centroavante. O que isso gera? O Rames ter mais espaço e mais liberdade no meio de campo. Além de você ter o Rames, que é o arco, 2 pontas que são a flecha. Os caras atacam o espaço, o Rames acha a bola no espaço. Essa é uma das grandes diferenças. Esquema tático, o São Paulo joga no 4-2-3-1, a Colômbia joga no 4-3-3. Não são 3 meias, é o Rames de meia, 2 pontas e um centroavante. A segunda grande diferença é, na Colômbia, eles procuram o Rames a todo o tempo. Todo o tempo eles procuram o Rames Rodrigues para fazer esse jogo fluir, para fazer essa saída de bola, para fazer inversão, para fazer lançamento. Então a bola passa no pé do Rames Rodrigues toda hora. No São Paulo não era assim. A gente lembra, cansou de ver o Pablo Maia, o Alisson, todo mundo, o Rames livre e eles tocavam a bola para trás. O Rames livre e ele voltava a bola pro goleiro. O Rames livre e eles tocavam a bola no lateral. Essa é outra grande diferença. E a terceira, para mim, grande diferença é a seleção da Colômbia é um time minimamente organizado. O São Paulo, agora com o Zubeldia, está sendo um time organizado e um time técnico. O Rames, não adianta, o Rames não vai jogar num time de imposição física. A Colômbia é um time forte fisicamente? Sim, com os 2 volantes e os 2 pontas que descem. Mas o Rames e o centroavante são ali 4-4-2, fecham espaços.
Eles não vão dar carrinho. O Ramos até que dá um carrinho outro. No São Paulo já deu carrinho também. O próprio jogo contra o Cobressal. O Ramos perdeu a bola, foi lá, deu carrinho e recuperou. Então isso aí é falácia. A grande questão é, o cara se sente motivado jogando na seleção da Colômbia com jogadores técnicos, com jogadores rápidos, com um jogo que flui rapidamente, e ele vai jogar no São Paulo. Na época do Dorival você tinha Kenny, você tinha Rato, você tinha Juan, você tinha Erisson, você tinha Marcos Paulo, um time horrível. Agora com o Carpini, ele botava esse 4-2-3, o maldito, todo mundo ocupava o meio de campo. Então o São Paulo nunca foi um time organizado, porque um time para jogar com camisa 10 clássico, ele tem que ser um time organizado. Então o São Paulo nunca foi um time organizado para manter um 10. Por isso que o Luciano não rende de meia, por exemplo. Porque o Luciano, além de não ser meia, o São Paulo não é taticamente organizado para ter um meia clássico, para ter um Arrascaeta, para ter um Jean, o meia lá do Internacional, esqueci, Alan Patrick, para ter para ter um 10, para ter um 10 clássico que faça esse jogo fluir, o time tem que ser organizado e o time tem que entender movimentos para facilitar a função desse 10. Então, o São Paulo hoje ele é um time que joga no 4-2-3-1, 3 meias, né, que ali cada um fica numa faixa etária de campo ali e tal. Mas não tem uma grande movimentação. Agora, com o Ferreirinha entrando, você vai ver criação de espaços, você vai ver... e vai faltar um cara para dar a bola no Ferreirinha na ponta, para achar a bola no ponto futuro, vai faltar. Então, assim, você falar que o Rames Rodrigues ele se dedica mais na Colômbia do que no São Paulo, pode até ser verdade. Mas por quê? Por que isso? Porque na seleção da Colômbia, ele sabe que o time entende o que ele faz. O time entende do que ele é capaz e ele sabe do que o time é capaz. Eu discordo, a seleção, ontem a gente viu, a seleção não joga pro Rames, o Rames é mais um na seleção, porém ele é tratado de forma especial porque a bola passa toda hora no pé dele, ele volta quando tem que voltar, raramente ele dá carrinho, mas quando precisa ele dá, assim como no São Paulo. Mas cara, para ele jogar no São Paulo como ele joga na Colômbia, o São Paulo tem que dar para ele o que ele tem na Colômbia. O Rames na Colômbia não é que ele... tudo bem, ele é estrela, ele é craque, beleza. Mas na Colômbia eles entendem o que o Rames tem que fazer e o Rames entende o que os jogadores têm que fazer. O Rames não é tratado como mais um. Ele é especial, mas o time não joga para ele. O time joga de uma forma que facilite as características do Rames. O São Paulo quer que o Rames seja mais um e ele não é mais um. Ele não vai jogar sendo mais um. Se o São Paulo quiser que o Rames dê para o São Paulo o que ele faz na seleção da Colômbia, o São Paulo tem que entender que o Rames não é mais um, que ele pode, só mais um, né? Que ele pode sim contribuir no sistema tático, mas que ele tem que ser tratado de forma diferente, com a bola passando no pé dele toda hora. Por quê? Porque se essa bola passar no pé dele toda hora, ele vai fazer o jogo fluir, ele vai fazer o jogo rodar, ele vai fazer o jogo andar. Então, assim, um dos grandes problemas do Rames Rodrigues no São Paulo, para mim, é o esquema tático. Esse esquema tático do 4-2-3-1 não facilita com que o Rames jogue, porque tem 2 meias do lado dele trazendo marcação. Então, ele tem que procurar espaço. E onde ele vai procurar o espaço? Atrás das linhas adversárias, para fazer essa saída de bola. Então isso acarreta com que ele não está lá perto do gol, para fazer gol, para dar assistência. Então tudo isso a gente tem que levar em conta. Eu entendo quem tem ranço do Rames Rodrigues, que acha que o Rames treina no São Paulo para jogar na Colômbia. Mas tudo isso tem que ser pensado. Esquema tático é diferente, a qualidade dos jogadores e as características dos jogadores. O Rames não é um jogador que joga ou que o futebol dele facilita num time de intensidade e sim num time de velocidade técnica. Você vê, toda hora a bola vai no ar, toda hora a bola vai no outro ponto e no centroavante. Por quê? Porque a Colômbia é feita para ser um time de velocidade, não de intensidade. Intensidade de marcação, de correria. É um time de velocidade. Tudo isso a gente tem que colocar em conta. É diferente como a Colômbia joga de como o São Paulo joga. E o Muricy falou lá atrás, o Rames é um cara profissional, chega nos treinos na hora, vai embora na hora, não faz corpo mole. O Muricy, e assim, se você não acredita no Muricy, cara, o Muricy seria o primeiro a esculachar o Rames,
a esculachar o Rames se o Rames estivesse fazendo corpo mole, se o Rames estivesse com palhaçada, se o Rames estivesse com picuinha. Eu tenho certeza. Então, eu não acho que ele joga mais pelo São Paulo. Tudo bem, eu aceito isso, tranquilo. Mas eu acho uma pena o Rames não ter sido aproveitado por vários motivos. Eu acho que ele teria muito para... Mesmo se ele não jogasse o que joga na seleção da Colômbia, se ele jogasse 60%, ele faria o Rames em 3 jogos da Copa América. O Rames tem mais assistências que o Luciano a temporada toda. O Luciano tem 1 assistência, o Rames tem 3 ou 4. Tudo isso tem que ser levado em conta. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Valeu.